A terra aqui só é ruim quando não só chove no chão. Mas se chover, tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda, quem foge à terra natal. Em outro canto não para, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. No dia que Deus fez o céu e a terra, não existia na terra nenhuma planta, porque Deus não tinha feito ainda a chuva, e sem a chuva não existe o agricultor, porque o agricultor depende da chuva, do chão molhado, para plantar e colher. E se não existe a chuva, é seca. Só que aqui esse ano, nessa área do Brasil, que é chamada de agreste do Nordeste, caiu 450 milímetros de chuva, que significa 450 litros de água por metro quadrado. Porém, a seca no Nordeste tem duas causas. Quando a água da chuva se precipita no chão, vira lixo. E logo em seguida a água foge daqui, como o diabo foge da cruz. Nós estamos aqui em um poço tubular. Quem não sabe, o poço tubular é feito por uma máquina chamada perfuratriz, que cava o chão para tentar chegar a um lençol de água, de onde vai ser retirada essa água, extraída para as atividades na superfície da terra, ou seja, no chão, no solo. Então nós falamos aqui que durante 1 bilhão e 100 milhões de anos da existência da terra não existia água, porque não existia a chuva. A chuva é água doce no estado líquido. E toda a água da terra já foi água doce. Hoje nós temos 97,3% da água da terra no mar, que é água salgada. Mas o sal é da terra, o sal não é da água. A água da chuva não tem sal. Então essa água se precipita no chão, água da chuva, e vai atender os elos do ciclo da água. Parte vai se infiltrar nesse terreno e vai penetrar até que chega num ponto onde a água não pode mais seguir para baixo, seja por conta da alta temperatura de 200, 300 graus centígrados, aqui a 200 metros de profundidade, seja porque existe um lajedo, uma área absolutamente impermeável, uma pedra, e a gente sabe que aqui debaixo dos nossos pés nós estamos no solo, que é a parte mais externa da crosta terrestre. Abaixo desse solo existe o subsolo. E abaixo do subsolo está a rocha matriz. Então essa água vai penetrando nesse chão, se é que ela vai penetrar, e a gente diz que para ela penetrar no chão é preciso que ela encontre facilidade. Vai penetrando nesse chão e vai chegar num ponto onde a água se estaciona, formando os lençóis subterrâneos, ou água subterrânea. Uma lacuna aí, existe espaço para a água se armazenar. Então isso aqui, essa água da chuva que ele vai buscar hoje, a gente diz que toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas, inclusive nos oceanos, e que toda a água já foi doce. Então eu vou perfurou o poço aqui, com 65 metros de profundidade,
encontrou um líquido que a gente chama de água, porque se parece, às vezes até cristalina, mas com uma grande porcentagem de cloreto de sódio, que é sal. E para quem não sabe, o cloreto de sódio é formado por cloro e sódio. E para quem não sabe, isso é feito por intermédio da lei da física no que se refere à água. Porque a água é solvente e substrato da natureza, e quando a água bate no chão, adquire esses elementos e pode fazer essa união do cloro e o sódio que está presente no chão, está presente nos corpos dos animais, está presente nos corpos dos vegetais. São chamados de sais minerais, que faz parte dos corpos vivos. Só que tudo tem que ser na quantidade certa, no equilíbrio. Tudo de mais ou de menos é prejudicial à vida. Então, essa água que foi encontrada lá embaixo era salgada. E se o homem beber água salgada, vai acabar com os rins. Tem muita gente aqui no Nordeste que acabou com o rim a ponto de ter que fazer hemodiálise para poder tratar o sangue, que os rins não funcionam. Então essa água seria água no estado lixo. Além do mais, era de baixa vazão. 40 litros por hora o homem conseguia tirar aqui. A gente tá vendo aí essas bases. Isso aqui tinha uma torre de ferro, e lá em cima tinha um catavento que ia comandando um êmbolo. Esse êmbolo ligado a uma bomba de sucção aqui dentro do poço, ia extraindo essa água. Então a água era insuficiente. Muito dinheiro gasto para perfurar um poço desse. Porque em princípio, primeiro veio uma equipe de engenheiros, geólogos, para analisar se aqui tem água. Aí chega à conclusão, sim, tem água. Aí quando chegaram lá, cavaram, chegaram na água, era desse tipo. Além de insuficiente em termos de disponibilidade no lençol, porque o lençol também está secando, era salgada. Então desativaram aqui o poço. De cada 3 poços escavados aqui nessa área do Brasil, e pode ter um poço desse para cada 20 hectares de terra aqui nessa área, não tem água alguma, nem petróleo. O outro é salgado de matar marimbondo, o líquido. E o outro, a vazão é muito baixa. Então por isso a gente fala que a seca nordestina tem 2 causas. Quando a água da chuva bate no chão, se precipita na litosfera, vira lixo. E depois a água foge daqui, como o diabo foge da cruz. Então aqui todo dia nesse solo, quando está chovendo, foge 3,5 milímetros, o equivalente a 3,5 milímetros de chuva, ou seja, foge 3,5 litros por metro quadrado, todo dia. Então é impossível segurar a água da chuva com esse tipo de mecanismo que o homem usa aqui, não tem como. Nem no poço tubular ele vai conseguir água. Ele tem que evoluir no sentido de captar e armazenar essa água da chuva sem perda, sem fuga, sem contaminação, na quantidade e qualidade para o abastecimento urbano e produção de alimentos. Então nós estamos vendo aqui como não está produzindo alimento nessa área. Tudo seco, não tem comida para o gado. Se ele plantar, a semente não vai germinar porque não tem umidade no solo. Então nós estamos vendo aqui a causa da seca. Embora isso seja verdadeiramente real, é absolutamente estranho na literatura ambiental brasileira. Então nós vamos repetir. A seca nordestina tem 2 causas. Quando a água da chuva se precipita no chão, vira lixo e foge daqui como o diabo foge da cruz. Como a gente disse, nós estamos aqui num assentamento do INCRA, que seria a reforma agrária
que o governo brasileiro e a comunidade científica oferecem ao nordestino. Coitado do cardeiro, mandacaru, vai morrer antes de crescer. Então nós estamos no poço tubular. A gente já explicou que esses poços tubular, o homem parece até que o Nordeste é uma tábua de pirulito, com tanto buraco que são esses poços. Para cada 20 km² existe um poço desse, que é uma das modalidades de obra da indústria da seca, como é, por exemplo, o carro-pipa. Existe até uma música de um cantor nordestino, um compositor, mostrando que o carro-pipa é um dragão movido a combustível fóssil que corrói a nossa parte podre. De fato, não existe carro-pipa se não tiver água. Imagina se o carro-pipa vai levar uma água daqui que não existe a água, e se tivesse era salgada. Aí alguém diz, o Rio Grande do Norte tem uma área do Rio Grande do Norte de cerca de 4.000 km², que fica junto ao mar, onde estão as cidades da região metropolitana de Natal. Uma população de 800 mil habitantes. Ou seja, 1/3 da população do Rio Grande do Norte estão nessa área. Por quê? Porque lá tem água. Natal é a única capital, é a única cidade, região metropolitana do Nordeste que não tem um açude, não tem uma barragem. Porque não tem um rio. O Rio Grande do Norte tem cerca de 80 rios. Pô, 99% desses rios estão secos hoje. E rio significa caminho de água corrente. E se a gente emendasse um rio desse, um no outro, nós teríamos hoje 8.000 km de rios secos. Quer dizer, a secura aqui é total. A água foi muita, mas como a gente disse, ela foge daqui como o diabo foge da cruz. Então nós estamos aqui no assentamento e estamos vendo aqui o poço. Alô, poço! Ai. Imagina o cara fazer um poço e não ter água. Forma agrária da ré. Então você fazer um poço que não tem água é a mesma coisa que você ir a um lugar para comer uma fruta, porque lá tinha fruteira, e chega lá não tem a fruta. Isso aconteceu, registrado na Bíblia, com Jesus e seus apóstolos. Foram a uma figueira que eles avistaram, estavam caminhando, na tentativa de saborear a fruta. E chegaram lá, não tinha fruta. E consta na Bíblia que essa planta morreu. Mas, quando Jesus diz, a árvore que não dá bons frutos deve ser cortada e lançada ao fogo. Jesus estava se referindo, no sentido figurado, ao homem mau, não é a planta. Então nós aproveitamos, fazendo aqui uma mesclagem de informação com a própria Bíblia, porque milhões e milhões de pessoas acreditam que o que está escrito lá é verdadeiro. E aqui nós estamos mostrando ao vivo, em loco, por que aqui não se produz alimentos. E o homem come todos os dias. E o homem bebe água todos os dias. E as plantas precisam de água todos os dias.
E a água da chuva que caiu aqui nessa área do Brasil, se fosse captada e armazenada racionalmente, ela daria para criar vida aqui permanentemente. Então nós temos a terra, mas não produz alimentos, não produz agricultura, porque a água fugiu. Não é que foi pouca chuva, é mentira, é falsa. Certamente que tem um período chuvoso e um período seco. E esse período chuvoso foi maior, porque foi de janeiro a agosto, do que o período sem chuvas. Mas, como o homem não tem capacidade intelectual para captar e armazenar essa água sem perda, sem fuga, sem contaminação, a água disse, já que não me querem aqui, eu vou embora. E se foi, secou.